Você começa a Mulher da Casa Abandonada, você não colocou vai ter tantos episódios, eu vou fazer caber. Vai indo. Quanto merece, quanto for justo. Assim, o ateliê, senão... você já sabe quanto... São 10. São 10 e eu acho uma história que é mais lenta, assim, foi um pouco mais difícil de escrever, porque Mulher da Casa Abandonada é tipo correria. Não, é thriller, né? Na asa thriller. E tal. Não, o ateliê é tipo uma denúncia feita ali por pessoas que estão muito inseguras e tudo. O ateliê vem por causa de Casa Abandonada, você acha? Não, veio por causa do livro do João de Deus. Me procuram por causa do livro do João de Deus. Ah, é? Que é a pessoa que me procura falar, eu acabei de sair de uma seita, eu tô lendo o seu livro do João de Deus e eu quero conversar. E eu recebo todo mundo. Mas, de novo, 99% das coisas não se confirmam. Não vale. E daí, nesse caso, se confirmou. Assim, estudei num colégio, numa escola de arte aqui no centro de São Paulo, que na realidade é uma seita. Que tem violência, que tem isso. Nunca tinha sido falado sobre isso, já que era uma seita? Não. Mas era uma escola conhecida, assim? A galera conhecia esse... Cara, no meio das artes era, assim. É uma coisa que existe, que já saiu no jornal e tal. Mas era muito restrito, né? O mundo das artes já é uma coisa ali fechada. Isso, então, era fechado dentro do nicho. Então, existia faz 25 anos. Como você descobre que é uma história mesmo, que é uma seita? A mulher tá falando uma coisa, você não sabe se é verdade. E aí? Vai investigar. Vai com outras pessoas. Entrevistar com... Cara, por coincidência, eu tenho um grande amigo que namorava alguém que entrou no ateliê. Ah, tá. E eu lembrava desse término deles que, tipo, a pessoa simplesmente sumiu quando entrou na escola. Eu passei a mão no telefone e falei, ô, fulano, você vai ficar muito ofendido se eu perguntar se o ateliê é uma seita? Ele respondeu, não, é uma seita. É uma seita. Meu casamento acabou porque a pessoa entrou por uma seita e nunca mais falou comigo. Cara. E daí você vai entrevistando, cara, foram, sei lá, 100 entrevistas. A partir da... Não, e você não espera que uma escola de arte vai ser uma seita. Não, nem combina, acredita, né? Não combina. Mas qual que é o lance? O cara é louco? É Nelson, né? O nome do... Rubens. Rubens Espírito Santo. Tá. Qual que é a história dele? A história dele sou um artista de vanguarda, vim do interior, nunca fui reconhecido, aprendam a fazer arte comigo, que eu sou um gênio incompreendido. E daí o tempo vai passando e a escola vai mudando. Nasce mesmo como um espaço onde uns artistas trabalhavam juntos. Aí começa a chegar uma garotada muito jovem, às vezes menor de idade, às vezes 19, 20 anos. Esse cara tem quantos anos? É mais velhão? Ou... Mais 50 e poucos. Tá. E muita gente rica. Procura daí, essa escola. Ele começa, o povo da FAAP, que é um pessoal, uma faculdade bem cara aqui em São Paulo, uma das mais caras que tem, começa a entrar e ele começa a chamar os amigos dos amigos e daí de repente tem um monte de milionário. Como que acontece isso? É pelo estilo, você acha, de aula? Eu atrai? acho que tem uma coisa do artista querer ser de vanguarda, sabe? Querer ser diferente. E daí você entra lá, você vê um galpão no centro com todo mundo vestido macacão, fazendo umas artes que dá tiro numas latas de tinta. E daí você fica fascinado se você é moleque, sabe? Se você é muito jovem e não conhece muito o mundo. Esse cara começa a te mandar fazer umas coisas, aí te manda acordar tal hora, comer aquilo. Não, meu interesse é mais porque tem interesse dessa galera com muita grana para esse tipo de coisa. Porque na teoria seria o pessoal mais com o pé atrás. Vai falar, puta, isso é golpe ou isso é uma seita. Por que eles entram de cabeça? Porque talvez é uma forma de contrariar os pais? Ou tem esse lance também disruptivo? Assim, eu acho que tem uma coisa da rebeldia, não sei se necessariamente ligado à família, mas também tem um elemento muito importante que a partir de certo momento, começa a ter gente muito importante das artes lá dentro. Então, pô, se eu tô aqui, você é foda do humor, assim. Ah, tá. Filho de colecionador, filho de diretor de museu. Isso acaba sendo um cartão de visita. Claro, você acha que você vai estar no museu se você estiver com aquela pessoa. Tem um fim bem prático que é tipo, eu quero ser famoso, eu quero ser famosa, eu quero ser um baita artista. Se eu tiver com a família de alguém famoso, isso vai ser mais fácil. Entendi. Então tem isso também. E a idade é mais ou menos a mesma do pessoal que entra nessa? Muito galera na época de faculdade, mas tem gente que vai ficando. Tem gente que tá lá faz 13 anos. Então já não é mais jovenzinho, sabe? Já tá nos 30 e poucos. Mas geralmente é pessoal ainda em idade de faculdade. E você fala numa hora lá que 80% desiste, né? Sim. Não fica. Entra, fala que porra é essa? Porque já logo no começo já tem É doido já logo no começo? Cara, quem trabalhou lá, o Edson, que era o marceneiro, disse que não teve um dia que ele não viu violência. Não teve um dia que ele não viu gente sendo chutada, puxando o cabelo, colocando, afogando num balde d'água.
Daí Cara, pra cima. Mas não é louco você pensar que... Como que alguém se submete a um negócio desse, cara? Daí eu sei que, claro, não dá pra gente julgar porque é doideira, né? Você vai entrando num túnel e vai indo cada vez mais, né? Sim. Acho que a relação abusiva é a grande discussão. É o que mais me lance interessa nesse... do Estocolmo, né? Síndrome de Estocolmo, né? Tipo, como é que a gente entra numa situação dessas? Como é que uma pessoa entra numa situação do João de Deus? Como é que uma Exato. pessoa entra num relacionamento abusivo com E não um parceiro, consegue sair. com um parceiro e não consegue sair? Tipo, é o que falam do sapo. Assim, se você tenta jogar fogo no sapo, ele foge. Se você bota o fogo numa água e vai esquentando aos poucos, o sapo fica até morrer. É meio essa lógica. Uma relação abusiva no final. Pra quem olha de fora, é claro que é uma maluquice. Mas o cara, eu acho que também tem uma leitura muito boa de cada pessoa, né? Sim, sem dúvida. De ele puxando as cordas, né? E muito carisma, e muita manipulação, né? e muito sem dúvida. Não tem como não ter carisma e não conseguir cativar essas pessoas por algum... Por 25 anos. Passaram mais de, sei lá, 1000 pessoas por lá. Cara... Muita gente. Essa pessoa que te procura, ela... Qual que é a história dela? Ela é uma artista que tá num momento ótimo, pintora. Ah, é? Aham, saiu do ateliê Ela faz deu a volta 3 por cima, anos, então. deu a volta por cima, tá tipo benzaço, assim. Tá. A crítica gosta dela, ela vende quadro, ela tá em galeria importante, mas ela precisa tirar isso do passado dela. Ela fala, cara, eu preciso denunciar, eu não consigo viver sabendo que tem gente passando pelo que eu passei. Ela que começa, então? É o meu dever, e é uma história bem forte dela, porque ela vai atrás das pessoas e fala, cara, nós precisamos me denunciar, você não pensa em denunciar, eu vi o que você viveu, eu sei o que você viveu, e vai puxando, são 6 meses da vida dela, o ateliê, assim, mais do que a denúncia da seita em si, é tipo, como é denunciar no Brasil? Se você é mulher, como é? Como é? Cara, é bem difícil. Tem que marcar um dia. É bem difícil. Não, primeiro que tem todo um xadrez de quantas pessoas vão testemunhar, quem vai ser testemunha, quem vai dar pra trás. E daí o episódio que sai essa semana, na quarta-feira, chama um dia grande, é o dia da denúncia. E daí você mostra que uma mulher indo na delegacia da mulher pra denunciar, às vezes leva 18 horas. Por quê? Você fica lá esperando, você precisa repetir a mesma coisa 3 vezes, você precisa ir pro Instituto Médico Legal. Enquanto isso chega uma mulher que apanhou do marido com umas crianças. Uma delegacia da mulher é cheia de brinquedo, uma coisa que eu não sabia. É cheia de brinquedo porque mulher que sofre abuso em casa ou enfim, maltrato, precisa levar os filhos juntos na hora de denunciar. Não tem com quem deixar a criança. Então você chega na delegacia da mulher, tem gangorra, tem carrinho de brinquedo e é cheio de criança. Caramba. Tanto que a capa do podcast são cadeirinhas que ela vê lá e ela pinta. Porque ela entra na delegacia da mulher e tem umas cadeirinhas de plástico coloridas. Ela fica tão impactada com aquilo que ela vai lá e faz um quadro. Então, pra mim, é muito mais um documentário sobre o que é denunciar um crime no Brasil do que propriamente da seita. Óbvio que essa coisa de ter uma seita com um monte de gente muito rica no centro de São Paulo há 25 anos é impressionante também. Mas não, pra mim é mais um documentário sobre o que é denunciar. A gente tá numa fase que todo mundo fala, pô, denuncie. Tá, quando você resolve denunciar, o que acontece com a sua vida? Tá, eu tô vendo um esquema de escravidão, de semi-escravidão. Como que eu faço? Ou enfim, ou eu vivi alguma coisa. O que acontece com alguém que resolve denunciar? Pra mim, essa é a discussão. Claro que tem aceita e tal, que é a notícia. Mas, cara, é uma coisa tão absurda, assim, né? Que começam... Porque tem o cara também, né? E tem uma cena que me corrija se eu estiver errado, né? O cara fala pra ele chupar uma mina. E aí ele fala... E aí, o que você fez? Eu fiz. Eles nem debatem sobre isso. Tipo, faz, né? Não tem contestação. Não tem contestação, não tem espaço, né? pra contestação. Ele liga pra... A menina tinha que todo dia, quando tava tomando banho, tirar uma foto. Tirar uma foto no banho e mandar pra ele. Pra falar... Pro mestre. Por quê? Teoricamente, pra provar que ela tinha acordado no horário certo. E daí eles ainda se perguntam, mas por que no banho? Porque não quando pelada? Porque... Simplesmente faziam, cara. Simplesmente faziam. Pra gente que tá de fora, é um absurdo tão grande, mas eu entendo, cara. É uma loucura. Eu acho que todo mundo é passível de cair numa dessas. Claro. A gente acha que não, porque a gente fala, sou muito espertão, sou muito espertalhona. Cara... Não, já fizeram experiências para replicar o nazismo e ficaram assustados, né, cara? Exato. Quando alguma pessoa tem uma autoridade de infligir dor na outra pessoa e ela faz isso, porque alguém mandou, ela tira dela. E nesse caso aí... Mas qual que era do cara? Não é louco? É um cara meio messiânico? Ele se acha... Um gênio. Ele se acha um gênio, ele tem certeza que ele é um gênio e ele foi ganhando muito dinheiro, porque daí ele começa a também pedir dinheiro dos discípulos que são muito ricos e vender as obras. Quê, então assim? eu falo aqui, ó, Vila lá, aqui essa jujuba que eu fiz é a maior instalação artística do mundo, R$70 mil, não. E a galera E comprava? você, como segue cegamente, paga.
Você falou de dar tiro, o quê? Dar tiro em latas de tinta? Uma dos experimentos que eles fizeram lá era isso. Você botava um monte de lata de tinta na frente de uma tela, tirava nas tintas, fazia um desenho, e ele falava, olha como somos geniais, estamos revolucionando a arte. Que críticos de arte dizem que é uma puta balela, assim, que é infantil a arte que eles fazem. É mesmo? É infantil, é patética. Tem um pouco de catarse, né? Tipo, gente que de repente nunca tirou, de repente tá tirando uma lata de tinta. Não, tá fazendo um monte de loucura, que parece ter um propósito, sabe? Pega uma cabeça de porco no açougue e costura na cara de alguém. Teve isso? Teve super. Pinta com sangue, corta, porque ele cortava os discípulos também, né? Tinha um lance da cruz, né? De cruz pra identificar era tipo as uma pessoas. marca de uma gado, marca pra assim? identificar quem era da seita. Mas ele nunca misturava religião, tipo, não tinha nada religioso lá. Arte, nada de religião. Oração, Não. de Bíblia, Não, era imagens. muito mais fazer artístico e um método de arte. Era chamado o As regras método. dele é um método. E tinha um tipo do manual, né? Ele vai mudando, assim. Então tem umas regras estapafúrdias que a discípulas mulheres são proibidas de usar calcinha cor de pele. Discípulos são obrigados a falar 5 línguas. Tem umas coisas que... Não. Cara, quando eu ouvi isso aí, não pode usar calcinha bege, né? Cor de pele. Cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Pra quem tá olhando de fora, de novo, se você tá lá dentro e você já foi... Qual outra que tinha assim que você falou? É proibido também usar bijuteria, só pode usar joia de verdade. Precisa prestar muita atenção no sapato, ele precisa provar o seu sapato. Eu não sei se é você lê ou se é outra menina que lê, e depois tinha umas palavras aleatórias, né? Moda barra convivência ampliada, barra Freud, barra Lacan. Exatamente isso. Eu gosto muito de ter lido. Isso é muito bom. Porque no fim, pra mim é groselha. Eu não vejo Total, nada. Assim, groselha é só groselha, total. mas... Enfim, a gente precisa entender as pessoas que caíram nisso, assim. Porque é muito fácil se olhar de fora e falar, haha, otários. A gente nunca caiu em... Eu já caí em alguns engodos, assim, eu reconheço, assim. Eu já caí em algumas arapucas e o ser humano é frágil e é gregário. O ser humano quer pertencer, né? O ser humano é suscetível. E você não sabe que ponto da história a pessoa cai nisso daí. Todo mundo que entra lá tá muito mal. Né? Tem uma fragilidade. Tem gente que pensou em acabar com a própria vida, tem gente que tava com anorexia, tem gente que tava com câncer, tem gente que tinha acabado de perder pai e mãe. Então não é também que essas pessoas estavam ótimas, elas eram jovens e estavam todas num momento ruim. As pessoas que não estão no momento ruim geralmente não ficam. Exato. Vem aquilo e falam... Tô fora. Tô fora. E tinha um papo também, tipo, as pessoas eram compulsivas de comer, por exemplo, e ele ficava forçando a não comer. Então, ele resolvia um problema. Acabava resolvendo um problema e isso confundia a cabeça das pessoas também. Né? Tem uma pessoa que entrou lá com anorexia e falou, cara, ele me obrigava a comer com a mão e em poucos meses eu me vi curada. Cara... É muito parecido com a lógica do João de Deus, se você parar pra pensar. É alguém que pega todas as suas esperanças e usa do pior jeito possível. O cara usava uma mágica... né? Pra curar seu pai. Se vou curar seu pai de uma doença, se você fizer isso aqui que eu quero, que era a história do João de Deus. Exato. A desse era, se você me seguir, você vai se curar da sua depressão e você vai ser um artista famoso ainda de quebra. Então tinha assédio moral e sexual também? Ou sexual não? também, agressão, violência física e usam a expressão sequestro emocional pra justificar essa coisa de achacar dinheiro. Que Como ele... assim? Sequestro emocional é isso? Sequestro emocional é quando você tem domínio sobre uma pessoa. É um termo novo que o direito está começando a usar. Você controla a pessoa, daí você sugere que ela, por exemplo, pague Me dê o carro. R$70 mil. Dá o seu carro pra mim. Que aconteceu? Literalmente. Dar o carro? Dar o carro. Como que... Tipo, esse carro é meu. Esse carro é seu ou é do método? Daí a pessoa respondia, esse carro é do método. E o carro passava a ser dele. Parece muito mesmo uma seita tradicional religiosa, né? Sim. Eu acho que a lógica é meio parecida. A lógica é parecida. Tem alguns documentários de seita, da Val e tal. Mas eu nunca tinha visto... Cara, é genial. Ele usou com a arte. Normalmente você usa isso com religião, né? Com a fé das pessoas. O cara conseguiu uma coisa mais difícil. Sim. Porque com fé é mais fácil, né? Claro, você vai pro reino do céu. E tudo não tem explicação. A vida eterna. É porque Deus quer. Esse Na arte é porque o gênio quer. E o gênio sou eu. Cara. Eu tenho um contato com o divino também. Sei lá, com um talento que vocês não têm. E tinha coisa de droga, de consumo de droga? Pelo contrário, era proibido. Porque seria... Eu imaginei que poderia ter... Tem ligação, as pessoas acham. Por esse ser universo, a droga era proibido. As pessoas não podiam nem beber, nem fumar maconha, nada. Que era um rigor. Também tinha gente que entrou era viciada em droga. E aí para... Daí entra lá e fala que você tá proibido, no método não pode, a pessoa sai do buraco e passa a achar que precisa daquilo pra viver. Caramba, velho. E o lance ele estuprava mulheres e homens ou só mulheres? Crime sexual tem
com os dois gêneros. Sim. Mas aí é diferente. Por exemplo, tem uma cena que relatam que ele induzia um discípulo a fazer sexo com uma discípula e nenhum dos dois queria. Tá. Mas daí... Isso entra que é o quê? Isso é uma... Constrangimento sexual, talvez. Tem umas tipificações criminais de não sabe onde a gente vai encaixar. Mas existe constrangimento sexual, por exemplo. E o crime em si, mas era com mulheres, assim, que ele praticava e que elas relatam eram com mulheres.